A síntese de proteínas ou síntese proteica é um mecanismo de produção de proteínas determinado pelo DNA, que acontece em duas fases, chamadas transcrição e tradução. O processo acontece no citoplasma das células e envolve ainda RNA, ribossomos, enzimas específicas e aminoácidos. Em resumo, o DNA é transcrito pelo RNA mensageiro e depois a informação é traduzida pelos ribossomos e pelo RNA transportador, que transporta os aminoácidos, cuja sequência determinará a proteína a ser formada. Transcrição gênica. Nessa primeira fase, a molécula de DNA se abre e os códigos presentes no gene são transcritos para a molécula de RNA. A enzima polimerase do RNA se liga a uma das extremidades do gene, separando as fitas de DNA, e os ribonucleotídeos livres se emparelham com a fita de DNA que serve de molde. As sequências das bases nitrogenadas do RNA seguem exatamente a sequência de bases do DNA, segundo a seguinte regra: U com A, uracila RNA e adenina DNA, A com T, adenina RNA e timina DNA, C com G, citosina RNA e guanina DNA, e G com C, guanina RNA e citosina DNA. O que determina o início e o fim do gene que será transcrito são sequências específicas de nucleotídeos. O início é a região promotora do gene e o fim é a região terminal. A polimerase do RNA se encaixa na região promotora do gene e vai até a região terminal. Tradução gênica. A cadeia polipeptídica é formada pela união de aminoácidos segundo a sequência de nucleotídeos do RNA. Essa sequência do RNA, denominada códon, é determinada pela sequência de bases da fita do DNA que serviu de molde. Desse modo, a síntese de proteínas é a tradução da informação contida no gene, por isso se chama tradução gênica. Formação da cadeia polipeptídica. A síntese da proteína começa com a associação entre um RNA transportador, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador transporta um aminoácido cuja sequência de bases, chamada anticódon, corresponde ao códon do RNA mensageiro. O RNA transportador, trazendo uma metionina, orientado pelo ribossomo, se liga ao RNA mensageiro, onde se encontra o códon AUG, correspondente, dando início ao processo. Em seguida, se desliga, e outro RNA transportador se liga trazendo outro aminoácido. Essa operação é repetida várias vezes, formando a cadeia polipeptídica, cuja sequência de aminoácidos é determinada pelo RNA mensageiro. Quando enfim o ribossomo chega à região do RNA mensageiro, onde há um códon de parada, é determinado o fim do processo. Formação da cadeia polipeptídica. A síntese da proteína começa com a associação entre um RNA transportador, um ribossomo e um RNA mensageiro. Cada RNA transportador transporta um aminoácido cuja sequência de bases, chamada anticódon, corresponde ao códon do RNA mensageiro. O RNA transportador, trazendo uma metionina, orientado pelo ribossomo, se liga ao RNA mensageiro, onde se encontra o códon correspondente, dando início ao processo. Em seguida, se desliga e outro RNA transportador se liga trazendo outro aminoácido.